A primeira coisa a ser fixada no entendimento do discípulo é: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro chegou a esse discernimento não por um longo estudo das Escrituras, mas por uma profunda experiência com Jesus. Uma revelação. E que veio daquele cotidiano, daquele discernimento ali. Eles não tinham a Escritura, mas tinham Jesus. Hoje a gente não tem Jesus fisicamente, temos o Espírito. A promessa de Jesus não foi: eu vou, mas eu vos deixo a Bíblia. Que é como, parece que foi isso que ele disse para os evangélicos. O que ele disse foi: eu vou, mas eu não vos deixo órfãos. Eu vos envio a mim mesmo no meu Espírito. Ele vos ensinará todas as coisas, vos guiará toda a verdade. João, lá na frente, velhinho, diz: vocês não têm necessidade de que alguém fique em volta de vocês dizendo o que vocês têm que crer e pensar, porque se vocês andarem na sinceridade do Evangelho, vocês têm a unção que vem do Santo, a qual vos ensinará todas as coisas. E Jesus mesmo, um pouco antes daquela despedida, antes da cruz, disse à moçada: olha, eu tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Então houve muitas coisas que eles puderam suportar depois da ressurreição. Houve muitas coisas que ficaram para depois. A confiança em Jesus no vento é uma coisa tão fabulosa, no espírito, que é vento, que é nada, que na intangibilidade, o ruá, a confiança dele no vento é muito maior do que qualquer coisa. A confiança dele, na presença dele indiscernível, é até mais poderosa do que a confiança dele na presença tátil dele, porque ele disse aos discípulos: olha, convém-vos que eu vá, vai ser melhor se eu estiver dentro de vocês. Então, outras dessas coisas eles aprenderam depois, logo depois, e a maioria prática delas eles foram aprendendo numa jornada longa. E aí, nesse processo, eu diria o seguinte: Paulo veio a ser a figura antitética, absolutamente significativa e essencial para gerar um contraponto em relação ao que o Evangelho poderia ter se tornado se ele não tivesse sido arrebentado de dentro para fora pela conversão de Paulo, levando-o direto para fora do confinamento judaico das Escrituras e levando a palavra pura e simples do ensino histórico de Jesus para um ambiente absolutamente pagão e desnecessitado de comprovações de Jesus que fossem validadas por Moisés, que eles nem sabiam que era Moisés, por Isaías, por Jeremias, por quem quer que fosse, porque era algo absolutamente novo. Então a chegada de Paulo reinventa a própria pregação, porque você veja, lê as pregações de Pedro e de outros feitas em Jerusalém num contexto cheio de judeus e de sacerdotes. É toda uma pregação que viaja pelo Velho Testamento. Ouça uma pregação de Paulo em Atenas, no Areópago. Ele quer saber de Moisés, de qualquer coisa desse gênero? Não, a moçada ali, se ele tivesse que falar, era de Platão, Sócrates, Zenão, Epícoro, qualquer uma outra figura dessa, mas essas aí não. Ele chega já com o Evangelho puro e simples, mostrando que qualquer criatura no mundo, mesmo que nunca tenha lido o Velho Testamento e nunca leia, mas se entender com a mente e discernir com o coração a essência pivotal do significado do Evangelho, de maneira milagrosa e misteriosa, quando a Matrix entra, o conjunto inteiro se instala. Que foi, por exemplo, o que eu vi nas vidas de muitas pessoas que vieram a saber por que se tornaram daquele jeito muito depois, pela leitura da Bíblia, porque
O testemunho, e é isso que crente não acredita, as sociedades bíblicas não acreditam. O culto ao livro Bíblia inviabiliza essa fé na liberdade de Deus e no poder do Espírito de revelar Jesus quando o homem não entra com as doutrinações. É essencial aquela diferença, né? Bíblia é o livro, Escritura é o texto e palavra enquanto isso, revelação. Né? E a palavra é o Senhor Jesus, né? O Evangelho é Jesus. Então, o que eu ia dizendo era, o meu pai, por exemplo, não deu tempo para em 15 dias, para um cara agnóstico, ter lido só Mateus, Marcos, Lucas e João uma única vez e ficar com aquela compreensão do mundo espiritual que o fez 3 meses depois de convertido tornar-se professor da escola dominical numa classe de presbíteros com 40 anos de presbiterato, diáconos a vida inteira, pastores membros da classe.